Bora lá, nação, analisar nesse momento a derrota do Flamengo para o Juventude. O Mengão perdeu, meus amigos. Não teve jeito, o Juventude venceu por 2-1 de virada. Vamos analisar nesse momento. Chega explodindo o dedo no like. Vamos bater essa meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp e escreva nos comentários o que você achou que causou essa derrota de virada do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN. Link na descrição como crédito. Vamos analisar, então, essa derrota do Mengão, mas o Flamengo ainda continua na liderança. Um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude, ou sim, dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abria o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc. e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, o Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante. O Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone. Mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada... E o Braz também, né? Exato, o Marcos Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Melhor então para quem gosta do campeonato assim. Exato, disputado. Emboladinho, né? Fãs de esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe, empate do Corinthians com o Cuiabá, e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá, a gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias, tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Kfouri, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu dentro da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso, e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo desde o início, embora tenha saído na frente. E o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou. E fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante, e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez
a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, São 15 finalizações do Juventude. Olhando pelo viés do Flamengo, pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, Isso diz sobre as duas equipes, sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo, e o Rossi acabou trabalhando muito e muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino. Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois a defesa cede o escanteio. O gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural pro Corinthians, é o jogo próprio, e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, falando, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os lances, esse aí é realmente o último lance da partida, teve escanteio também pro Flamengo, para a gente acionar o nosso repórter Gustavo Berton nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí? Tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança. Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, A temperatura muito baixa, que não afastou o público, A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida. Num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram uma torcida, e do outro lado, claro, o Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então um clima até de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite. A informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva. Não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Berton. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, Berton, com a prioridade, quando o técnico Tite começar a falar, a gente também mostra para vocês. Tite que está em casa. Tite é de Caxias, casa, verdade. Tite volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises, então mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá pra gente dizer. O que dá pra dizer é que não deu certo. Não deu certo, o Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali, precisou demais do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo, e aí no segundo tempo ele tentou ser um pouco mais agressivo. Ele começou o jogo de maneira mais equilibrada, e no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada,
e era uma formação mais agressiva, e o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta, e aí do terceiro ponta não tem. Aí é preciso mexer, de alguma forma adaptar. E hoje não deu muito certo a escolha feita. E aí o que me chama a atenção, André, é essa questão, aí trazendo o Gabigol para a discussão, né? Porque a gente, por muito tempo, debateu o Gabigol e Pedro juntos, até o Dorival precisar disso em função de uma emergência que foi a lesão grave do Bruno Henrique. Exato. Tem um monte de gente esparramado, eles dão declarações falando, levaram muitos do Flamengo, ou seja, a fila anda, mas não anda para o Gabigol para ele ser titular. Essa opção, um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos? Então, é interessante essa questão, a gente tratou disso ontem aqui, porque o Flamengo tem cada vez menos opções, né? Hoje ninguém se machucou, né? Não que no primeiro momento. Talvez no momento de reavaliação, evidentemente a gente não torce para isso, mas pode acontecer de alguém ter sentido algo e não poder jogar na próxima rodada. Mas o Flamengo tem perdido gente, né? Não é porque você cede vários jogadores para seleções sul-americanas que as lesões param de acontecer. Você continua tendo que lidar com elas, que é algo que acontece com todas as equipes. E mesmo um elenco profundo de quantidade e qualidade de jogadores que o Flamengo tem, outro dia no linha de passe houve essa conversa também, mas dependendo do adversário, os desfalques do Flamengo não necessariamente vão fazer tanta falta assim. Qual? Qual adversário? O Juventude, por exemplo? Sim. Em casa, é fácil o jogo? Não é nada fácil. O campeonato não é fácil. E o Juventude no Maracanã? Pode ser difícil do mesmo jeito. A questão é que, para a ideia de jogo que ele tem, e que ele encontrou com os jogadores que são, pensando no elenco pleno, sem ninguém tomar nada, e lidando com lesões da maneira como todo mundo faz, a situação está cada vez mais difícil para o Tite. O Gustavo falou, perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar, e o Flamengo tem muita opção. Se você pensa em tudo que está à disposição, você fala, dá para o Tite brincar com escalações e eventualmente numa situação que ele pode não preferir, mas ele pode não ter outra alternativa, escalar 2 centroavantes, pedindo para o Gabriel fazer um papel de acomodar o Pedro, porque ele é mais versátil, saindo um pouco, abrindo espaço, como aconteceu na época em que o Dorival Júnior era o técnico do time. Mas também era uma outra época, e dá para dizer, era uma outra equipe. Muitos jogadores permanecem, mas era uma outra equipe. Jogava com losango, era uma outra coisa completamente diferente. E agora o Flamengo tem de lidar com tudo isso. Eu não sei se a fila vai andar para o Gabriel a ponto dele, por circunstâncias, estar mais próximo de uma titularidade. Porque a impressão que eu tenho é que a titularidade do Gabriel existe na ausência, na indisponibilidade do Pedro. Por algum motivo. E só, para ser titular. E aí vai ser difícil, porque só se o Pedro se machucar, o que também ninguém, logicamente, não quer que aconteça. Porque o Pedro não vai sair de jeito nenhum, principalmente pela fase que ele está. Pode ter um desgaste físico, também são muitas competições. Olha, Faz Esportes, a gente tem uma tela para mostrar para vocês falando sobre o Flamengo na última derrota com o Tite. Lógico, antes dessa derrota de hoje, né? A gente coloca, então, aí os últimos 10 jogos. 8 vitórias com um empate e uma derrota, um aproveitamento de 83,3%, 23 gols marcados, 6 gols sofridos e agora essa derrota para o Juventude, com o Roger Machado, que treinou o time dele bem demais para jogar contra o Flamengo. O Roger vem garantindo pontos importantes. A tendência é que o Juventude, em algum momento do campeonato, tenha uma queda e fique um pouco mais próximo do lugar que a gente imaginava que ele estaria no começo, mas os pontos que o Juventude vem colecionando nesse primeiro terço de campeonato são pontos muito importantes que podem lá no fim a gente olhar e falar, nossa, aquele começo garantiu o Juventude na primeira divisão. Ainda é um candidato ao rebaixamento, a gente não pode olhar a tabela hoje e cravar quem vai fazer o quê. Alguns times a gente tem ideia, o Flamengo vai brigar pelo título, o Corinthians, o Vasco vão lutar contra o rebaixamento. O Juventude na 10ª colocação, ele ainda luta pela sobrevivência. Então esses pontos são muito importantes e o Roger, que busca um recomeço na carreira, se recolocar como um técnico de ambições mais elevadas, como ele já foi há alguns anos, faz um trabalho bem honesto no Juventude. O Juventude não sofreu o que Grêmio e Inter sofreram quanto ao deslocamento, a ficar fora de casa, mas
claro que foram impactados, logisticamente impactados, com a paralisação no primeiro momento, com todo o impacto emocional. Então é muito importante que o Juventude tenha feito o que fez. Na hora do segundo gol do Juventude, a cena é bonita da comemoração do Roger com os auxiliares dele na frente do banco. E é claro, isso acontece em quase todos os gols de quase todos os times. Mas é que, em especial durante o segundo tempo, o Juventude encarou o Flamengo. E é bonito ver isso, porque o Flamengo está desfalcado, mas o Flamengo sempre vai ser o Flamengo. E jogadores como o Pedro estavam em campo, o Rossi, um tremendo goleiro, fazendo defesas absurdas, e o Juventude cada vez mais pressionando o Flamengo, a ponto de você falar, olha, não dá para saber, não dá para querer descobrir o que vai acontecer nesse jogo, porque o Flamengo tem capacidade para ser muito perigoso, mas o Juventude está em cima demais. E na hora que sai o gol, é uma dessas coisas do futebol que você fala assim, olha, era isso mesmo. Por merecimento, Juventude, pelo volume, pelo número de chances e pela competência para atacar o Flamengo, conseguiu o que queria. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter mais destaques dessa partida, Juventude e Flamengo, a virada do Juventude para cima do Flamengo, 2-1, as entrevistas dos técnicos, já. Mas vamos... Essa jogada é impressionante. Essa é a jogada do Pedro. A jogada do E o Pedro. Luiz Araújo não consegue fazer o gol. Mas vamos dar um pulo na Neoquímica Arena. O Corinthians ficou no empate com o Cuiabá, 1-1, saiu atrás, buscou um empate.